Olá pessoal, domingo 11 de agosto de 2024, Dia dos Pais, e nesse dia eu gostaria de deixar aqui uma reflexão sobre o caráter de um pai, especialmente considerando esse pai um pai cristão que confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em primeiro lugar, um pai cristão ele deve ser um homem honesto, um homem íntegro em tudo que faz, em suas ações, em seus pensamentos. E quando eu falo de integridade, não estou falando de perfeição, ninguém é perfeito, mas um homem íntegro, um pai íntegro, quando erra, ele reconhece o seu erro, pede perdão, repara os danos e segue o seu caminho. E mostra aí para os seus filhos o que deve fazer uma pessoa quando comete um erro: pedir perdão, reparar os danos e seguir o seu caminho, um caminho de obediência ao Senhor, um caminho também de restauração. A segunda característica que eu quero deixar aqui de um pai bíblico e aquilo que um pai deve ser: o pai deve ter tempo de qualidade com seus filhos. Eu sei que hoje o tempo é muito corrido, as coisas acontecem de forma inesperada, tem um mercado de trabalho que é muito exigente, você tem que estar quase que 24 horas ligado, mas o pai não deve esquecer dos seus filhos, não deve esquecer de dar tempo de qualidade para os seus filhos. Às vezes você está com seu filho ali 24 horas, no mesmo ambiente, na mesma casa, mas não dedica um minuto de atenção para ele. Não estou falando de muito tempo, estou falando de tempo de qualidade. E muitas vezes ocorre o pai usar o argumento: eu estou trabalhando para dar o melhor para o meu filho. Mas é difícil se você trabalha o tempo todo, se você está o tempo todo distante do seu filho. Como você está aproveitando o resultado do seu trabalho com seu filho, dando o melhor para o seu filho? Eu sei que todos os filhos vão concordar que o mais importante não é o que o seu pai oferece no que diz respeito a bens materiais. Eu sei que isso é importante, o pai ser o provedor, o pai trabalhar para pagar as suas contas, para sustentar a sua família. Contudo, é bom a gente parar para refletir e manter o equilíbrio, que a presença do pai, a atenção do pai, o cuidado e o amor do pai é extremamente importante, é inegociável. Então, isso eu quero deixar aqui: tenha um tempo de qualidade, pai, com seu filho. Isso é muito importante. A outra característica que eu gostaria de deixar aqui: o pai ele tem que ser um exemplo de seguidor de Jesus. Ele tem que ensinar os seus filhos a seguir a Jesus. E tudo começa pelo fato de o pai ser um exemplo. Ele segue a Jesus e ele ensina o seu filho, a sua filha, a seguir a Jesus também. Ele tem um exemplo por meio do seu testemunho em casa, por meio do seu testemunho no trabalho, na rua, na igreja. E ele também ensina por meio do ensino bíblico, verbal, de explicar o texto, de responder perguntas a respeito da Bíblia e também do mundo a partir de uma visão bíblica, de uma cosmovisão cristã. E ele ora também com os seus filhos. Isso é importante, muito importante. Outra característica que eu quero deixar aqui de um pai cristão é que o pai ele cuida da mãe dos seus filhos. E existe uma teoria ou uma conversa, afirmações, vamos dizer assim, que às vezes eu escuto: ele é um bom pai, mas é um péssimo marido. Ele é um excelente pai, um exemplo de pai, mas como marido nota 0, está reprovado. Biblicamente falando, isso é muito incoerente. Isso não tem fundamento bíblico, porque o pai, um bom pai, ele só pode ser um bom pai se ele for um bom esposo, se ele cuidar bem da sua esposa, se ele proteger a sua esposa, se ele honrar a sua esposa. Imagine um ambiente onde um pai maltrata a sua esposa,
Imagine um ambiente onde um pai é extremamente agressivo com a mãe dos seus filhos. Será que esses filhos serão felizes ou estão felizes? Será que esses filhos terão em seu pai um exemplo de marido, de pai? Isso não existe. Isso não existe. Se ele é um péssimo marido, ele é um péssimo pai também. Então é importante a gente avaliar a partir da Escritura essas afirmações que eu acabei de citar. Por exemplo, é um excelente pai, mas é um péssimo marido. Biblicamente isso não existe. Você só pode ser um excelente pai se for também um excelente marido, porque é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que o marido deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Uma outra característica de um pai cristão é o amor. Parece óbvio, pai e amor devem ser sinônimos. Contudo, não é nem sempre isso que a gente percebe, infelizmente. Existem pais que não demonstram amor pelos seus filhos, não declaram esse amor e não vivem na prática desse amor. Mas o pai cristão, ele deve amar os seus filhos. Esse amor deve ser aprendido. Nós podemos aprender a amar de forma bíblica, de forma correta. E os pais, a partir da Escritura, eles devem desenvolver o amor deles pelos seus filhos. Eu sempre gosto de lembrar do que John Stott dizia, que o amor é mais ação do que sentimento. O amor, ele deve ser praticado, ele deve ser externado, seja por meio de uma declaração simples, seja por meio de uma vivência, uma experiência. Também aqui não quero definir o que é amar ou não. Isso vai depender de cada experiência, de cada vivência. Tem famílias que passam por momentos difíceis e os pais manifestam na prática esse amor. Aí cada experiência tem suas particularidades. O fato é que um pai cristão, um pai bíblico, ele deve amar o seu filho, ele deve amar a sua filha e deve externar esse amor por meio de uma declaração, por meio da prática, de ações. Isso deve ser praticado. O amor, ele é externado e o pai deve fazer isso para com seus filhos. Pais, e por último, criem seus filhos para a glória de Deus. Eduquem os seus filhos para a glória do Senhor. Muitos pais são preocupados com a educação, querem dar uma boa formação para o seu filho, pensam no futuro, na estabilidade financeira, em bons cursos, concursos. Isso não é errado, não é errado. Mas priorizem a vida cristã dos seus filhos, é o mais importante. Você ensinando, pai, os seus filhos a amar a Jesus, a glorificar a Deus, a ter o Senhor Jesus como Deus das suas vidas, a amar a Bíblia, a estudar a Escritura e seguir a Jesus Cristo, vocês estão criando homens e mulheres para glorificar ao Senhor. E eles serão pessoas responsáveis, íntegras, que glorifiquem a Deus, que estarão glorificando ao Senhor, que glorificarão ao Senhor Jesus Cristo. E as suas escolhas, a sua formação, a sua profissão, a sua vocação, pode ter certeza que serão escolhas que glorificarão ao Senhor, que os seus corações estarão repletos de alegria e o seu coração, pai, o seu coração também será um coração alegre, um coração que estará em paz, visto que você, sobretudo, ensinou os seus filhos, criou os seus filhos para a glória de Deus, ensinou os seus filhos a obedecer ao Senhor, a obedecer a Deus acima de todas as coisas. E eles agora, pela graça de Deus, estão seguindo os ensinamentos de você enquanto pai. Então priorizem a educação dos seus filhos, principalmente priorizem a educação dos seus filhos para a glória de Deus. Feliz Dia dos Pais. Desejo que Deus abençoe todos os pais e todas as famílias. Que Deus em Cristo abençoe suas vidas.